primeira coisa que geralmente as pessoas querem saber é o que vem a ser a física quântica. Olha, vamos então dizer, a física, se a gente olhar no dicionário, a física é a ciência que trata de todos os movimentos do universo, todos os fenômenos que acontecem no universo. O que é a quântica? Quântica é quando esses movimentos são abaixo da escala atômica, menor do que o átomo. Então, é uma ciência relativamente nova, mais ou menos a partir do século XX é que passou a existir. Antes, o que existia era simplesmente a física como um todo, chamada também física newtoniana, porque o Isaac Newton é considerado o pai, o fundador da física. Há 4 séculos atrás, o Isaac Newton ele reuniu tudo que existia dispersos sobre física, reuniu tudo numa só ciência e, além disso, criou as leis de Newton, a lei da ação e reação, a lei da gravidade e outras invenções descobertas do Isaac Newton. E a física foi, assim, nesses 4 séculos, ela foi tendo bastante evolução, mas nada que se comparasse ao Isaac Newton. A partir do século XX, com a descoberta dos microscópios, dos aparelhos sofisticados para se enxergar as pequenas matérias, o que aconteceu foi que o pessoal começou a ver que o átomo também tinha muito a ver com a física. O átomo fazia parte da física, mas como ninguém sabia, ninguém conhecia o átomo, então o que acontecia é que não se especializavam nisso. Desde antes de Cristo, os gregos sabiam que existia o átomo, sabiam que existia alguma coisa indivisível na matéria. A matéria diminuindo de tamanho, diminuindo, até chegar num ponto que não era mais divisível. Esse ponto chamava-se átomo. Só isso se sabia sobre o átomo, nada mais do que isso. Mas com a descoberta com as invenções dos microscópios altamente sofisticados, eles começaram a enxergar o átomo, a sentir o átomo, a verificar como que o átomo se comporta. Dentro de uma caixa de fósforo cabe mais ou menos 1 trilhão de átomos. Ou seja, o átomo é uma coisa completamente diminuta, muito pequena. As dimensões dele realmente são muito pequenas. Então, com essa invenção, com essas descobertas do átomo, o que se fez foi as propriedades do átomo. Eu vou dar apenas 2 das propriedades. A primeira propriedade é que o átomo é um vazio. O átomo é constituído pelo núcleo e pela borda. O núcleo tem o nêutron e o próton, fica junto no núcleo. E na borda fica em circulação, ficam os elétrons. O átomo não é o menor elemento do universo. Descobriu-se que ele é composto de outros 3 elementos que são bem menores do que ele: nêutron, próton e elétron. Vamos supor que numa escala, supor que o núcleo do átomo seja do tamanho de um ovo de galinha. Ora, se o núcleo do átomo fosse do tamanho de um ovo de galinha, o átomo seria do tamanho da Igreja Santa Sé no Vaticano, que é considerada a maior igreja do mundo em tamanho. Ou seja, se você colocar um ovo de galinha no centro da igreja do Vaticano e imaginar que o elétron ele circula as bordas dessa igreja, aí você vê que o átomo é justamente isso, completamente vazio. E o resto? O que tem no átomo? Só tem energia. Se você aumentar o tamanho desse ovo de galinha, o tamanho de uma bola de futebol, o elétron passaria a 36 km de distância, ele ficaria girando em torno dessa bola de futebol a 36 km de distância. Se a gente continuar aumentando essa escala, faz de conta que o núcleo do átomo é o tamanho do Sol, o que seria então os elétrons? Os elétrons seriam os planetas. Ou seja, o átomo é completamente vazio.
só tem dele energia. Muito mais vazio ainda quando conseguiu-se quebrar o próton, quebrar o elétron, quebrar o nêutron e viu que dentro dele existem outros elementos que são muito menores ainda e numa escala infinitesimal diminuta. Cada vez que se inventa um microscópio mais potente ainda, mais chega-se à conclusão que o universo só tem energia, não tem matéria. Então vamos para a quarta propriedade do átomo. A quarta propriedade é assim: tudo no universo, tudo na natureza, ou ela é uma onda ou é uma partícula. Uma partícula é quando é mais condensada, ocupa um lugar no universo e esse lugar no universo é definido. A onda é o vice-versa. A onda é quando ela está espalhada pelo universo. Ela não é condensada e não tem um lugar certo que ela fica. Por exemplo, estou falando, eu estou soltando ondas sonoras. Ninguém enxerga minha onda. Se você colocar minha voz num microscópio potente, ninguém enxerga o que existe nisso. Ao passo que qualquer elemento químico, esse livro, esse caderno, essa caneta, esse óculos, mesmo o ar, o hidrogênio, o oxigênio, se você colocar ele num microscópio bem potente, você vai ver que ele tem um núcleo. Ele tem prótons, tem nêutrons e tem elétrons. Isso é a substância. Nas máquinas que medem o comportamento dos elétrons, as máquinas ficam apontando que o que tem dentro da máquina é apenas onda, não tem nada de partícula. Só que a partir da hora que o cientista olha a máquina, enxerga, observa, aquela onda passa a ser partícula. Se você colocar qualquer átomo dentro dessa máquina, se você colocar um átomo deste livro ou deste globo dentro da máquina, esses átomos eles vão se comportar como se fosse uma onda. Na hora que o cientista olha, ele automaticamente passa a ser partícula. E tem que ser o homem sapiens, o ser pensante. Porque se você colocar, o Einstein ainda desafiou e falou, não, se é qualquer um ser vivo que consegue isso, então vamos colocar meu cachorro aí. Colocou-se um cachorro para observar e aquela onda continua a ser onda. Aí colocou-se um gato, a onda continua a ser onda. Colocou-se um rato, a onda continua a ser onda. O cientista chegou lá e olhou, a hora que ele começou a observar, a onda passou a ser partícula. Ele tirou o olho, a partícula voltou a ser onda. Ele colocou o olho de novo, voltou a ser partícula. Então descobriu-se uma coisa surpreendente. O homem, ele consegue criar a realidade. E tudo nessa vida é energia, não tem matéria. A partir da hora que o homem observa, a partir da hora que o ser humano observa, então ele está criando a realidade. Se ele consegue criar a realidade, então ele consegue também alterar essa realidade. Ou seja, descobriu-se que quando a gente observa ou quando a gente pensa, o nosso pensamento emite ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas podem ser positivas ou podem ser negativas. Não existe onda eletromagnética neutra. Quando eu digo onda eletromagnética, são as vibrações. As vibrações podem ser positivas e podem ser negativas. Tudo que a gente pensa, a gente está emitindo ondas eletromagnéticas. E isso é uma ciência já do século XXI. Agora, nos países mais adiantados, já existem aparelhos de paralíticos que a pessoa, só de pensar num movimento do corpo, o aparelho automaticamente faz. Uma pessoa senta no computador, em vez de falar para o computador o que quer, ou em vez de pegar o mouse, ele pensa o que ele quer, o computador já faz. Ou seja, está provado que o nosso pensamento emite ondas eletromagnéticas. É a mesma coisa que eu falar, essa mesa aqui eu estou vendo, mas ela é energia, apenas energia. Quando eu olho, quando qualquer pessoa olha, ela é uma mesa, mas na verdade ela é uma energia.